Hare Krishna, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um videocast do Ramayana aqui no Clube do Dharma. Então a gente vai dar continuidade aqui à leitura da obra Ramayana, romanceado pelo Krishna Dharma, que está disponível na sankirtana.com. O link para adquirir a obra está aqui na descrição do vídeo, como a gente sempre fala. Então, no último vídeo a gente leu o capítulo 6 da terceira parte aqui do Ramayana, que é a terceira e última parte. Capítulo 6, intitulado Garuda parte em resgate. Então a gente viu que Garuda, que é o grande associado de Vishnu, que é o grande transportador de Vishnu, o divino, é o seu grande devoto, né? O grande devoto de Vishnu, e consequentemente de Ramachandra também, porque Ramachandra é um avatar de Vishnu. A gente viu como o Garuda chegou e ele, com a sua chegada, as cobras, que eram, na verdade, as flechas que foram disparadas contra Rama e Lakshmana, e que tinham picado eles e que estavam prendendo eles, essas cobras, que eram flechas mágicas, elas fugiram, desapareceram, porque todas as serpentes e cobras, elas automaticamente fogem quando Garuda aparece. E Garuda apareceu, então as cobras que estavam prendendo Rama e Lakshmana fugiram, e aí eles despertaram, né, depois, com a ajuda dos devotos. E aí teve continuidade a batalha. Angada enfrentou alguns generais do exército Rakshasa. E a gente viu como os Rakshasas foram derrotados. E aí a batalha prosseguiu. Foi basicamente isso o capítulo. E hoje, então, a gente vai ler o capítulo 7 da terceira parte aqui da obra, que é intitulado Ravana revela seu poder. Então vamos lá. Ravana viu suas tropas enlameadas retornando com fracasso sobre seus ombros. Seus olhos estavam vermelhos de raiva e respiravam pesadamente. Ele ordenou que o próximo de seus poderosos comandantes, Durdharsha, marchasse para a batalha. O demônio enfrentou os deuses e dânavas em batalha e não existia nada que ele temesse. Subindo em sua carruagem incrustada de joias, a qual tinha 8 rodas de ferro da altura de 2 homens, ele disparou para fora da cidade. Sua voz ressoou como trovões, enquanto ele reunia as forças rakshasas, que o seguiram a centenas de milhares. Como os outros chefes rakshasas antes dele, observou muitos maus presságios, mas também os ignorou e correu em direção aos macacos. Outra terrível carnificina se seguiu. Rajadas de flechas afiadas e armas dos Rakshasas foram recebidas por uma chuva de pedras e árvores da parte dos macacos. Os combatentes caíram uns sobre os outros em um frenesi, cada um procurando matar violentamente seu adversário. Nenhuma misericórdia foi mostrada na luta furiosa. Uma grande nuvem de poeira se ergueu sobre o campo de batalha, cobrindo o céu e envolvendo os lutadores. Eles mal podiam se perceber, e macacos golpeavam macacos, enquanto demônios matavam outros demônios. Logo, centenas de milhares de vanaras e rakshasas estavam estendidos no chão, prontos para serem devorados por abutres e chacais. Durdharsha exibiu uma raiva selvagem. De pé em sua carruagem, ele disparou flechas venenosas que despedaçaram os macacos, desbaratando as fileiras do exército de Rama. Vendo isso, Hanuman avançou em direção a ele. Durdharsha imediatamente o cobriu com inúmeras flechas afiadas, mas Hanuman recebeu as flechas como uma montanha recebe a chuva. Rindo abertamente, Hanuman correu de encontro ao Rakshasa, fazendo a terra tremer. Com uma das mãos ele pegou uma grande pedra e a ergueu acima da sua cabeça. Enquanto Hanuman estava com a rocha erguida, Durdharsha disparou flechas com ponta de meia-lua que a despedaçaram por completo. Hanuman riu novamente e arrancou uma árvore Ashvakarna, do tamanho de uma montanha. Ele girava a árvore ao mesmo tempo que corria para o demônio que estava parado a alguma distância dele. Enquanto Hanuman saltava com a árvore e a girava, derrubou centenas de rakshasas sobre elefantes e carruagens. Durdharsha o viu se aproximar como uma tempestade furiosa e, apesar de muito trêmulo, começou a trabalhar seu arco maciço com ainda mais raiva. O demônio atingiu Hanuman com centenas de flechas. Sangrando profusamente, o valente macaco parecia uma montanha coberta de árvores cheias de flores vermelhas. Determinado a matar Durdharsha,
Hanuman gritou, Vitória a Rama! E correu para o Rakshasa com a árvore erguida sobre sua cabeça. O demônio mal teve tempo de colocar outra flecha em seu arco antes de Hanuman alcançá-lo. O macaco furioso verteu a árvore sobre a cabeça do Rakshasa com toda a sua força. Durdharsha caiu morto de sua carruagem. Os outros Rakshasas choraram em desespero. Eles largaram suas armas e fugiram em todas as direções, caindo uns sobre os outros em pânico. Os macacos aplaudiram Hanuman e zombaram dos demônios derrotados. Rama e Lakshmana então honraram pessoalmente o macaco vitorioso. No céu, os deuses se reuniram e cantaram hinos auspiciosos em louvor a Hanuman. Hanuman desfrutou da vitória como Vishnu ao matar os demônios em dias passados. Em Lanka, Ravana exasperava-se cada vez mais. Ele olhou para Prahasta, o mais poderoso de seus comandantes rakshasas. Não vejo muitos que sejam capazes de salvar Lanka neste momento crítico, ó corajoso. Além de você, Indrajit, Kumbhakarna e eu, não há ninguém que possa assumir tal fardo. Rama e suas tropas são realmente formidáveis, mas os macacos inconstantes baterão em retirada quando ouvirem seu rugido no campo de batalha. Ó Prahasta, nem mesmo os deuses mais poderosos poderiam se manter diante de você. Embora decidido a lutar até o fim, o rei demônio começava a ficar apreensivo. Havia algo de excepcional nesses macacos e ursos. Alguma força divina os estava fortalecendo. Ravana pensou em Rama. Sem dúvida a batalha final seria entre ele e aquele príncipe humano. O demônio refletiu sobre sua bênção. Apenas um ser humano poderia matá-lo. Seria Rama? Ele recuou com o pensamento. Não era hora para temer. A batalha tinha que continuar. Ravana exortou Prahasta a marchar com outro enorme contingente. Ele disse ao chefe Rakshasa para ser firme. Mesmo que a vitória nunca fosse certa, sempre foi preferível para um guerreiro morrer em batalha do que qualquer outra maneira. Ravana perguntou a Prahasta se havia algo de que ele precisava. O demônio respondeu, necessito apenas de suas bênçãos, meu senhor. Já tendo sido homenageado por você com presentes e palavras gentis, como poderia não servir na hora derradeira? Nem esposa, filhos, riqueza, nem mesmo a própria vida são mais caros para mim do que o servir. Hoje os abutres festejarão enormemente sobre a carne dos macacos. Prahasta caminhou ao redor de Ravana com as palmas das mãos cerradas e partiu para a batalha. Ele reuniu uma horda de rakshasas, todos ansiosos para lutar. Em menos de uma hora, uma força de mais de 500.000 rakshasas estava pronta. Eles se adornaram com guirlandas santificadas por mantras sagrados, colocaram armaduras e empunharam suas armas. Depois de se aglomerar em torno de Prahasta, aguardaram ordens. O comandante dos demônios mandou levantar a ponte levadiça de ferro do portão norte, e o exército saiu como um enxame, gradando muito sonoramente. Prahasta cavalgava à frente em sua terrível carruagem de guerra, equipada com todo tipo de arma e conduzida por 100 corcéis. Um grande estandarte de brilhantes pedras em forma de olho de gato e com o emblema de uma serpente estava no meio de sua carruagem adornada de joias. Prahasta brilhava como o sol enquanto ria e avançava de encontro ao inimigo. Dezenas de abutres se ergueram do solo e começaram a circular em sentido anti-horário em torno de Prahasta. Um grande meteoro caiu dos céus. Nuvens estrondearam com um som semelhante ao zurrar de um burro e chuvas de sangue caíram. Prahasta ignorou os presságios e avançou a toda velocidade. Ele encontrou os macacos que avançavam e penetrou profundamente em suas fileiras. Eles imediatamente cercaram o Rakshasa e o atacaram com pedras e árvores, mas o demônio simplesmente parou aquelas armas, enrijecendo seu peito. Então, respondeu atirando rajadas de flechas contra os macacos e trovejando como uma nuvem de tempestade. Sua vasta força Rakshasa atropelou o exército de macacos com gritos de alegria. Mais uma vez, macacos e demônios morreram em grande número. Alguns macacos foram atravessados com estacas e lanças, alguns cortados com discos afiados e outros mutilados por machados. Ainda outros foram golpeados até a morte com marretas de ferro, enquanto outros foram esmagados com massas gigantescas. Os macacos esmagaram milhares de rakshasas com penhascos e árvores montanhosas. Derrubaram muitos rakshasas com as próprias mãos
espancando-os até a morte. Um clamor tumultuoso se fazia ouvir, enquanto lutadores heróicos bradavam de exultação ou gritavam de dor. Prahasta causou uma terrível devastação entre os macacos. Ele conhecia os segredos de todos os tipos de armas místicas e atirou flechas tão numerosas que pareciam nuvens negras tomando o céu. Ao redor de sua carruagem, ondas de macacos caíram ao chão, perfurados em suas partes vitais. O campo de batalha parecia um agitado rio, em que os montes de guerreiros mortos eram suas margens, lanças e piques eram suas árvores, e os litros de sangue eram sua água corrente. Esse rio corria em direção ao mar da morte, varrendo tudo em seu caminho. Vendo Prahasta aniquilar suas tropas, Nila, o comandante-chefe dos Vanaras, correu em direção ao demônio. Prahasta viu Nila se aproximando e puxou a corda de seu arco até o limite, liberando muitas flechas. Embora perfurado pelos projéteis mortais, Nila não se importou com seus ferimentos. Usando uma imensa árvore como arma, atingiu o Rakshasa enquanto ele estava em sua carruagem. Prahasta rugiu em fúria e lançou centenas de flechas contra Nila. O macaco não conseguiu deter as flechas e fechou os olhos enquanto era perfurado por todo o corpo. Nila caiu de joelhos com a mente absorta em Rama. Recompondo-se, o chefe Vanara pegou uma árvore do sal. Ele a derrubou com imensa força sobre a carruagem de Prahasta, quebrando-a em pedaços e matando os cavalos. Prahasta agarrou um aterrador martelo de ferro e saltou de sua carruagem despedaçada. Ele correu de encontro a Nila e uma feroz luta corpo a corpo teve início. Prahasta atingiu Nila na testa com sua arma terrível, fazendo escorrer pelo rosto do macaco ondas de sangue. Ele arremessou uma pedra no peito de Prahasta, mas, inabalado, o Rakshasa ergueu mais uma vez seu pesado martelo de ferro e avançou contra Nila. No instante em que o Rakshasa chegou perto bastante, Nila agarrou o pico de uma montanha e o quebrou sobre sua cabeça. Com a cabeça estourada, ele caiu ao chão, privado de seu esplendor e de sua vida. Os Rakshasas desorientaram-se por completo. Com seu comandante-chefe morto, não sabiam para que lado se voltar. Os macacos, tomados de júbilo, forçaram-se a bater em retirada. Pesarosos e derrotados, os Rakshasas reentraram em sua cidade. Rama e Lakshmana aplaudiram calorosamente Nila, após o que os macacos descansaram, aguardando a próxima onda de Rakshasas. Ravana ficou chocado ao ouvir a notícia da morte de Prahasta. Dor e raiva agitaram sua mente. Com uma voz angustiada, disse a seus ministros: Nosso inimigo deve ser tido na mais alta consideração. Eles mataram Prahasta, um guerreiro que foi capaz de exterminar o exército de Indra. Parece que é chegada a hora de minha atuação direta na guerra. Com flechas brilhantes e incessáveis, consumirei o exército de macacos. Hoje derrubarei Rama e Lakshmana. Ravana olhou para seus ministros, que aplaudiram sua decisão e sentiram-se encorajados. Agora os macacos certamente seriam esmagados. Sem perder tempo, Ravana ordenou que buscassem sua carruagem. Honrado pelos sons auspiciosos de hinos, búzios e tambores, Ravana subiu em seu esplêndido veículo. Ele saiu de Lanka cercado por rakshasas grandes como montanhas e negros como a noite. Envolto pela multidão de demônios, parecia Shiva no meio de seus seguidores fantasmagóricos. Ele viu à sua frente o imenso exército de macacos surgindo com árvores e pedras prontas para enfrentá-los. Enquanto o vasto exército de Rakshasas saía da cidade, Rama voltou-se para Vibhishana e perguntou-lhe os nomes dos principais lutadores. Vibhishana nomeou todos e depois apontou para Ravana, aquele que se parece com uma montanha dos Himalaias, que está rodeado por terríveis demônios com cabeças de tigres, elefantes, camelos e veados, que brilha como o sol e está adornado com um diadema resplandecente, é o soberano senhor de todos os Rakshasas, Ravana. Rama olhou para Ravana e exclamou: Finalmente me deparo com o perverso que há tanto procuro. Mal posso perceber sua forma real banhada como está num esplendor brilhante. Mesmo os deuses não possuem tão grande refulgência. Os guerreiros que o acompanham me parecem completamente invioláveis. Em verdade, Ravana se parece com a própria morte, cercada por demônios violentos e deformados. Por boa sorte, esse demônio repulsivo chegou à minha vista. Hoje darei completa vazão à minha raiva, acumulada desde o rapto de Sita. Rama sacou de sua aljava uma longa flecha de ponta,
farpada e a colocou em seu arco. Com Lakshmana ao seu lado, ele enfrentaria as hordas de Rakshasas que avançavam rapidamente. Ravana corria à frente de seu exército. Ele abriu caminho entre os macacos como uma baleia assassina dividindo as águas do mar. Sugriva agarrou um grande penhasco de montanha e correu em direção a Ravana, segurando o penhasco repleto de árvores sobre a própria cabeça. Quando o rei macaco se aproximou do demônio, arremessou o topo da montanha diretamente para sua carruagem. Ravana riu, vendo a montanha voar em sua direção. Com uma saraivada de flechas douradas que pareciam rajadas de fogo, despedaçou a montanha junto das árvores sobre ela. Em seguida, o Rakshasa sacou uma flecha semelhante a uma enorme serpente e a disparou, intentando a destruição de Sugriva. A flecha voou como um raio de Indra, deixando atrás de si um rastro de faíscas. Quando atingiu o peito de Sugriva, o macaco gemeu de dor e caiu inconsciente ao chão. Quando Sugriva caiu, os Rakshasas gritaram exultantes. Outros poderosos generais vânaras imediatamente tomaram rochedos em suas mãos e avançaram contra Ravana. Eles fizeram chover suas rochas e árvores, mas o demônio despedaçou tudo com suas flechas velozes. Com muitas flechas de ouro enfeitadas com joias, perfurou todos os macacos que caíam guinchando de dor e clamando pela proteção de Rama. Rama ouviu seus gritos e fez menção a correr em direção ao demônio, mas Lakshmana o deteve e pediu permissão para lutar com Ravana primeiro. Rama olhou para seu irmão mais novo, que ansiava pela oportunidade de combater. Ele concordou com seu pedido, mas o alertou a estar muito atento, pois Ravana não era um inimigo comum. Lakshmana juntou as palmas de suas mãos e curvou-se diante de Rama, que o abraçou vigorosamente. O jovem príncipe então afastou-se e examinou como Ravana lutava contra os macacos. Enquanto observava, viu Hanuman se aproximar do Rakshasa de 10 cabeças. O destemido macaco gritou para Ravana: "Você está orgulhoso de sua bênção, demônio. Você não tem medo de deuses, demônios, yakshas ou gandharvas. Mas cuidado, o perigo que pairava sobre você somos nós, macacos. Meu punho agora expulsará do seu corpo o seu alento vital. Dê o seu melhor contra mim, porque sua morte se aproxima." Hanuman ergueu o punho e correu em direção a Ravana, que gritou de volta para ele: "Golpeie-me agora mesmo e sem qualquer temor, macaco. Conquiste uma fama duradoura para si mesmo. Depois de conhecer os limites do seu poder, eu o destruirei." Hanuman riu e lembrou a Ravana da luta no bosque Ashoka e de Aksha e dos outros poderosos Rakshasas que ele matara. Enquanto falava, correu direto para o demônio. Ravana deu um golpe que atingiu Hanuman no peito e o fez cambalear. Mas Hanuman recuperou o equilíbrio e, girando todo o seu corpo, atingiu o demônio com a palma da mão estendida. Ravana tremeu como uma montanha num terremoto. Nos céus, os Rishis e Siddhas, que estavam observando a batalha, gritaram eufóricos. Ravana recuperou seus sentidos e dirigiu a palavra a Hanuman: "Muito bem, macaco. Sua força e sua coragem são dignas de meu louvor." Hanuman respondeu que sua força era digna de lamentação, pois Ravana ainda vivia. Ravana correu para Hanuman e desferiu outro golpe formidável que fez o macaco girar. O demônio então dirigiu rapidamente sua carruagem em direção a Nila, que estava por perto. Ravana atirou milhares de flechas no chefe dos macacos. Hanuman gritou para ele voltar e lutar, mas o demônio não lhe deu atenção. Ele prosseguiu em direção a Nila, que pegou o topo de uma montanha e a arremessou contra o Rakshasa. Com 7 flechas de ponta crescente, Ravana cortou a rocha em pedaços. Nila jogou grandes árvores no Rakshasa, uma após a outra. Árvores do sol, ashvakarna e mangueiras, em plena floração, voaram com velocidade em direção a Ravana. O demônio disparou flechas afiadas que destruíram as árvores por completo. Logo em seguida, cobriu Nila com uma chuva de flechas de pontas afiadas. Nila saltou com grande destreza, evitando todas as flechas de Ravana. Reduzindo-se a um tamanho minúsculo, saltou para o topo do estandarte de Ravana. O macaco saltou do estandarte até a ponta do arco de Ravana, depois pulou em seu diadema e de volta ao estandarte. Ravana ardeu em fúria ao ver a insolência de Nila. Ele colocou uma flecha em seu arco e carregou com o poder do Agneyastra, a perigosa arma de fogo. Ao ser atingido por aquele disparo, Nila caiu inconsciente ao chão.
O macaco ficou com queimaduras por todo o corpo, mas pela graça de seu pai, o deus do fogo, ele não perdeu a vida. Ravana olhou em volta e viu Lakshmana. Ele instruiu seu cocheiro a ir rapidamente em direção ao príncipe. Lakshmana ouviu se aproximar e gritou: Aqui estou eu, pronto para lutar contra você, ó rei dos Rakshasas. Esqueça os macacos e lute comigo. Ravana gritou de volta: É realmente uma sorte que meus olhos tenham caído sobre você. Hoje, você encontrará seu fim em minhas mãos. Lute com todas as suas forças, ó Raghava. Foi com escárnio que Ravana dirigiu-se a ele como um descendente do poderoso rei Raghu. Qual a utilidade de gabar-se? Lakshmana replicou. Aqueles que são realmente fortes não se dão a esse tipo de conversa. Ó pecador, conheço sua bravura e seu poder. Não se desvie da luta, pois a hora de sua morte chegou. Ravana atirou imediatamente 7 flechas emplumadas. O príncipe respondeu instantaneamente, com 7 de suas próprias flechas, que atingiram as flechas de Ravana no ar. Ravana repetidamente disparava flechas mortais, mas Lakshmana as abatia uma a uma. O demônio ficou surpreso com a velocidade e destreza de Lakshmana. Tomado pela ira, disparou mais e mais flechas em rápida sucessão. Lakshmana respondeu com números iguais. De seu arco totalmente tensionado, ele acertava cada flecha de Ravana, embora brilhassem como fogo e voassem com a velocidade de um raio. De repente, vendo uma oportunidade, Ravana lançou uma flecha celestial que penetrou nas defesas de Lakshmana e o atingiu na testa. Lakshmana cambaleou e quase soltou seu arco. Agachando-se por apenas um momento, recuperou seus sentidos e se levantou. Atirando de imediato uma flecha, cortou o arco de Ravana em 2. Então o príncipe disparou 3 flechas de pontas afiadas, as quais acertaram o demônio no peito e o fez desmaiar. Quando recuperou seus sentidos, Ravana tirou de sua carruagem um enorme dardo que pegara dos deuses. Ele o arremessou com grande força contra Lakshmana, emitindo fogo e faíscas conforme o cortava o ar. Lakshmana acertou o dardo com suas flechas, mas a arma seguiu sua rota e atingiu brutalmente o peito do príncipe. Atordoado pelo dardo, Lakshmana se estirou ao chão. Enquanto ali caído e queimando em agonia, Ravana rapidamente correu até ele e tentou aprisioná-lo. O demônio agarrou Lakshmana violentamente com seus 20 braços e tentou erguê-lo, mas apesar de se esforçar com todo o seu poder, Ravana não conseguiu nem mesmo levantar os braços do príncipe. Ele caiu para trás surpreso e rapidamente saltou de volta para sua carruagem. Hanuman, que estava observando a batalha entre Ravana e Lakshmana, aproveitou a oportunidade para pular na carruagem de Ravana. Com seus 2 punhos atingiu o demônio no peito, o que fez um estrondo que se propagou como um poderoso trovão. Ravana caiu de joelhos com sangue escorrendo de sua boca, olhos e ouvidos. Ele perdeu a consciência e caiu imóvel no chão de sua carruagem. Os deuses e Rishis, testemunhando a incrível façanha de Hanuman, gritaram de alegria. Ansioso pelo bem-estar de Lakshmana, Hanuman deu as costas a seu oponente atordoado. Ele rapidamente saltou e pegou Lakshmana nos braços. O macaco levantou facilmente o príncipe, embora Ravana, o levantador do monte Kailasa, não tinha sido capaz de movê-lo. Hanuman carregou o inconsciente Lakshmana até a presença de Rama. Rama passou a mão no rosto do irmão. Lentamente Lakshmana voltou à consciência e Rama lhe disse: O demônio tentou levá-lo castigo, mas aquele ser pecaminoso não conseguiu levantá-lo, visto que a virtude protege você. Não posso tolerar esse ataque contra sua pessoa, querido irmão. Partirei imediatamente e destruirei esse demônio. Ao ouvir isso, Hanuman postou as mãos e pediu a Rama: Por favor, monte em minhas costas e permita-me carregá-lo até Ravana. Lute contra o demônio sobre as minhas costas, assim como Vishnu luta em cima de Garuda. Sem nenhuma demora, Rama subiu nos ombros de Hanuman e o macaco foi rapidamente até Ravana. Vibrando a corda do arco, fez reverberar um som agudo e alto como trovão. Rama gritou para o demônio: Fique de pé, a melhor dos Rakshasas. Você não vai escapar hoje. Em breve, você seguirá o caminho trilhado por seus 14.000 seguidores em Janasthana. Ravana se encolerizou. Ele lançou centenas de flechas em chamas que atingiram Hanuman por todo o corpo. Segurando Rama com força, o macaco suportou a dor das flechas sem vacilar. Sua energia e seu vigor só aumentavam diante das investidas de Ravana. Rama se enfureceu vendo Hanuman ser atacado.
Ele tensionou seu arco até seu limite e disparou flechas que despedaçaram a carruagem de Ravana. Seu estandarte, rodas, cavalos, dossel, escudos e condutor caíram ao chão. Rama, então, atingiu o próprio Ravana no peito com flechas que voavam com uma velocidade inimaginável. O demônio, que resistiu ao raio de Indra, foi balançado pelas flechas de Rama e desmaiou, deixando cair seu arco. Inconsciente ao chão, sua respiração era intensa. Rama pegou uma flecha com uma ponta de meia-lua e arrancou a coroa de Ravana, da qual ele tinha tanto orgulho. Rama, de modo algum, considerava o Rakshasa como rei. Valendo-se de outra flecha, quebrou o arco do demônio. Então dirigiu a palavra a Ravana, ainda que o demônio estivesse semiconsciente. A batalha claramente exauriu todas as suas forças. Como você não consegue se defender adequadamente, não é certo que eu o mate desta vez. Portanto, ó valente, volte para Lanka. Uma vez que tenha se recomposto, saia novamente e testemunhará minha força na batalha. Ravana se levantou com dificuldade. Com sua carruagem despedaçada, sua coroa arrancada e seu arco destruído, o Rakshasa era uma visão lamentável. Ele se virou e voou em direção a Lanka com sua vaidade esmagada. Os outros Rakshasas o seguiram e a batalha cessou, por enquanto. Rama e Lakshmana confortaram os macacos feridos e todos eles descansaram, aguardando o retorno de Ravana e suas tropas. E assim termina o capítulo 7, intitulado Ravana revela o seu poder. Então a gente viu nesse capítulo como os generais, comandantes, grandes comandantes de Ravana, os mais poderosos, foram derrotados pelos macacos, e vendo isso, Ravana decidiu ele mesmo entrar na luta, vendo que precisava agora realmente algo ser feito por ele, que era o mais poderoso de todos, né? Então é isso. Próximo vídeo, então a gente vai ver o capítulo 8, que é intitulado O Demônio Colossal. Então é isso, pessoal. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Hare Krishna.